Fala pessoal, aqui é o Martinez, deixa eu tirar isso aqui. O vídeo tá meio torto, mas é porque eu tô dentro do carro. Minha esposa tá fazendo compras ali de algumas coisas no supermercado e eu decidi falar a respeito aqui de algumas coisas e falar de coisas que a Bíblia traz, né? Acho que a Bíblia é o livro mais interessante que alguém possa ler. É, é, a, é a base de tudo que a gente possa conhecer. É o melhor livro que você pode encontrar, né, para leitura. E, na verdade, quando a gente pega a raiz da palavra Bíblia, a gente vai entender que ela não é apenas um livro, mas ela é uma biblioteca, ela é uma coleção de livros. E todos esses livros, eles são, como um grande pregador dizia, é uma grande biblioteca, né? Ele é o jornal do amanhã. Diferente de alguns pregadores que acreditam que a Bíblia precisa ser atualizada para aceitar o homem, eu acredito que a Bíblia ela é um livro pronto para a vida e é o homem que precisa aceitar a Bíblia. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre falso e verdadeiro. Às vezes as pessoas elas têm dificuldade, né? A gente está vivendo uma geração muito difícil quando a gente vai falar que existem pessoas falsas, que existem adoradores falsos, que existem, né, unções falsas. As pessoas às vezes elas se sentem atacadas quando na verdade a Bíblia já confrontava isso há muito tempo atrás. Um dia conversando com um grupo de jovens num culto assim para adolescentes, eu falei para eles que a adoração ela precisa de três coisas. A adoração ela precisa de liberdade, né? Ela precisa ser. Não existe adoração, e isso eu prego até hoje, né? Eu falo isso todas as agendas com a banda 7AC que me acompanha. Eu falo para eles, não existe adoração sem diversão, então se divirta, né? O momento de pressão e tudo ficou no ensaio. O momento de estudar música, o momento de entender o contexto da letra, porque não é simplesmente ir lá e cantar ou simplesmente ir lá e tocar. A música vai muito além disso. Toda música conta uma história, ela tem a capacidade de marcar a vida das pessoas. E para a sua adoração ser perfeita, você precisa entender todo o contexto. E você precisa se divertir, você precisa se alegrar com a música, chorar com a música para a adoração ser verdadeira. E quando a Bíblia diz, ela fala a respeito de verdadeiros adoradores, ou seja, Deus busca verdadeiros adoradores, a Bíblia está falando também ali que existem falsos adoradores. Ou seja, existe aquela pessoa que está com a mãozinha levantada, forçando uma lágrima no canto do olho que não existe. Existem aquelas pessoas forçando situações de adoração que não existem. Na verdade, a adoração, a terceira coisa da adoração é que ela é espontânea. Ela acontece, ela não é premeditada, ela não é pensada, ela não é uma performance. A gente trabalha com música tem muitos anos, a gente sabe que existe sim uma identidade musical, existe uma performance musical, existe um preparo técnico, mas isso tudo não pode ser maior que a espontaneidade, não pode ser maior que o espírito que vai habitar ali no meio daquele louvor. A pandemia, nesse exato momento, ela ensinou algumas coisas também a respeito de verdadeiro e falso. Quando fala verdadeiro e falso, a gente lembra da prova da escola, né? Assinale verdadeiro ou falso para as questões abaixo. E aí vinha, algumas questões eram verdadeiras, outras pareciam verdadeiras. Algumas chegavam a parecer muito verdadeiras, mas eram falsas. E a gente saía assinalando. E sempre tinha algumas pegadinhas e a gente ia e fazia a escolha errada. A pandemia hoje vem e nos ensina a separar, né, também verdadeiro de falso. A máscara, ela tirou a possibilidade das pessoas sorrirem com facilidade. Ou seja, ninguém vê os sorrisos do outro. A gente está convivendo, onde a gente cruza com pessoas na rua
E a gente não consegue ver se a pessoa deu um sorriso para a gente, né? E muitos desses sorrisos eram fabricados, eram falsos. Eram pessoas que muitas vezes ela sorria para você, mas assim que passava por você, ela falava mal de você. A máscara te deu a possibilidade de ver pessoas que, na verdade, só eram falsas com você. Porque o falso ele não aprendeu a sorrir com os olhos. Quando uma pessoa te ama de verdade, você pode reparar, ele está de máscara, mas mesmo com a máscara tampando a boca dele, onde você veria o sorriso, você consegue enxergar o sorriso nos olhos daquela pessoa. Quando você encontra com uma pessoa que realmente ama você, através dos olhos dela você consegue perceber. Já aquela pessoa que diz que te ama, mas que não passa de falsidade, você vai reparar que os olhos dela entregam ela. Quando eu falo de falso e verdadeiro, eu vou olhar para uma nota de R$ 100 e pode existir uma nota de R$ 100 muito parecida com a original, mas ela não tem valor nenhum. Ela pode entrar dentro de um supermercado, pegar várias mercadorias, né? E entrar até no caixa do supermercado, mas vai chegar uma hora em que alguém vai olhar para ela e vai falar assim: essa daqui não vale nada, essa daqui não tem valor algum. E aí é que está a diferença entre falso e verdadeiro. Vai chegar um momento em que Jesus vai voltar, e isso não está muito distante, e ele vai separar o falso do verdadeiro. A Bíblia traz, né, várias passagens onde se fala de ovelha, onde se fala de, né, vários símbolos de representação para facilitar o entendimento. E às vezes para você que não entende ou nunca estudou, né, a agricultura e tudo mais, você não vai saber a diferença entre joio e trigo. Quando você parar para entender isso, você vai perceber que os dois são muito parecidos. A diferença é que o trigo faz 1001 coisas. A partir do trigo, a gente consegue ter um milhão de possibilidades. Através do joio, a gente não tem possibilidade nenhuma. A única função do joio é matar o trigo. E é por isso que naquele dia, o dia em que Jesus voltar, o falso e o verdadeiro vão ser separados. O joio e o trigo vai ser separado. Aquele sorriso que muitas vezes te enganou vai ser separado. A adoração que parecia verdadeira e que chegava a te emocionar vai ser separada da adoração verdadeira. Eu me lembro quando criança de estar num culto e criança não, já era mais adolescente já. Que passou tanto tempo que eu já não estou me lembrando bem. Mas eu me lembro muito do fato, eu não me lembro com exatidão da idade, mas eu me lembro muito do fato. Uma banda tal, que já tinha um certo nome, perdão, eles foram tocar na igreja e todo cheio de pompa, todo cheio de coisas e tal. E de alguma forma a música era muito boa, as vozes eram 4 ou 5 vozes, eram lindas, mas ela só emocionava, ela não tocava a minha alma. Passado a banda ali, antes da mensagem, o pastor deu oportunidade para um irmão da igreja. E esse irmão, muito humilde, sabe? Você olhava assim pela roupa, pelo modo de falar, né? Você via que era uma pessoa muito humilde, um violãozinho todo arranhado, todo riscado. E aí sobe aquele homenzinho ali no púlpito e ele fala: gente, eu quero que vocês não reparem no modo, na forma, porque vocês acabaram de assistir uma grande apresentação, mas eu quero que vocês sintam o que essa canção quer dizer.
E no momento em que a igreja começa a receber aquela canção, desculpe a minha voz, mas no momento em que a igreja começa a receber aquela canção, ele começa a bater aqueles acordes, um violão velhinho e tudo mais. Aí ele começa a tocar. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre miserável só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. E aí aconteceu um negócio assim assustador, porque quando eu vi aquela estrutura toda, aqueles equipamentos, aquela coisa toda, aquelas vozes lindas, maravilhosas, eu não vi nenhuma pessoa ser tocada, inclusive eu. Eu vi muito aplauso, eu vi muita admiração, porque realmente havia muito talento. Eu vi uma performance musical, uma técnica impecável, mas eu não vi uma só lágrima. E no momento em que aquele senhorzinho está no meio ali do louvor, já era impossível escutar ele, porque as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. As pessoas choravam, desesperadas, de crianças a idosos, a igreja toda chorava. E isso mexeu muito comigo. E foi naquele dia em que eu falei assim, Deus, que eu troco todo o talento, eu troco toda a técnica, toda a performance para ter um dia o que esse homenzinho mostrou aqui. Até hoje, e dentro da 7AC a gente trabalha isso há 8 anos, sempre foi cobrado uma boa performance musical, né? A questão de estudos, tudo isso é cobrado de quem caminha ali comigo. Mas acima de tudo, saiba o que você está cantando, saiba quem você é, saiba o que você vai fazer e o que você vai cantar, o que isso representa. Isso sempre foi cobrado e sempre foi uma regra ali dentro, porque a gente não quer andar pelo caminho da falsa adoração. A gente quer olhar para Deus e sorrir com os olhos. A gente quer encontrar o olhar de Deus no momento em que toca e canta. Espero que Deus abençoe a sua vida, e se algum dia você se deparar com um falso amigo, com a nota de R$ 100 falsa, com o joio, né, com aquela pessoa que sorri para você, mas o sorriso não está nos olhos, que você possa saber como lidar com isso, até porque até o falso merece oportunidade, mas aprenda que você não pode ser falso. Deus abençoe.